Ah, Pastor Wilson, nós nos conhecemos já há algumas décadas, que eu não vou falar quantas, mas desde que nós éramos... Na realidade, essa já é a terceira vez que a gente se reencontra. A gente se conhecia quando nós éramos meninos, e depois a gente perdeu o contato. Daí, quando a gente já era assim mais maduro, não ainda muito, a gente se reencontrou profissionalmente. E daí nós perdemos de novo contato mais de 20 anos. E depois a gente se reencontrou assim de uma outra forma, que ele pode até contar depois como é que foi esse nosso reencontro. E eu vou pedir para ele também falar um pouquinho a respeito do ministério dele, que ele está exercendo lá no Mato Grosso, para compartilhar um pouquinho com os irmãos, até que para que nós possamos também incluí-los na nossa lista de oração. Agradecemos muito a presença dele aqui conosco, da sua esposa, a irmã Cristina, e do seu filho Wesley. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, e também porque nós podemos testemunhar que o Senhor tem falado em tantos lugares, Senhor. A Tua mensagem não tem ficado circunscrita apenas um lugar, mas o Teu sopro tem atingido tantos locais diferentes, Senhor. Nós louvamos o Teu nome. Obrigado pela vida do pastor Wilson, da sua família, do seu ministério, da sua igreja. Que o Senhor possa ungir os seus lábios agora nesse momento, para que ele possa transmitir a sua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos. É uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Já os conhecia pela internet, graças à internet. Mas já vou logo contar a história, então. Há um mês atrás, aproximadamente, meu irmão Nelson, que está aqui, e está se tornando membro dessa igreja, eu não sei porquê, mas ele veio aqui uns 3 meses, né? Por aí. Quando o Renato Vargens pregou aqui. E aí o Nelson saiu daqui e falou assim: Wilson, a gente já estava conversando sobre doutrinas da graça, a gente já estava discutindo bastante esse assunto. E aí ele falou: olha, eu fui na Igreja Batista Reformada de São Paulo. Eu falei: caramba, foi antes que eu. Mas tudo bem. Aí ele falou assim: estava lá o pastor Renato Vargas. Eu falei: caramba, ele viu o Renato antes que eu. Mas ainda estamos ok. E ele falou: e o pastor de lá te mandou um abraço. Eu falei: Nelson, eu não conheço ninguém de lá, né? Da Igreja Batista Reformada de São Paulo, não conheço ninguém. E ele me disse: não, ele te conhece. Eu falei: qual é o nome dele? Ele falou: é Walter Regiane. Eu falei: não pode, Walter não. Ele não é disso, não. Ele era lá dos outros lados, lá. Bom, deixa eu lá. Mas, enfim, aí o Nelson me... Deus é bom. Aí o Nelson me passou o telefone dele, a gente começou a conversar e aí a gente se reencontrou. Terceira vez, verdade. Eu não tinha feito esse cronograma, mas é bem interessante e eu fico muito feliz que nós estamos no mesmo barco, no sentido de que nós caminhamos na mesma doutrina, e isso é muito importante. Eu não sei para você, mas isso simplesmente muda tudo na nossa vida, principalmente a gente no ministério. Compreender a verdade bíblica do jeito que ela é de verdade faz muita diferença. E aí eu estou muito feliz de estar aqui. Mas vamos lá, vamos parar de conversa. Eu fico imaginando e tendo certeza de que Deus está aqui. Deus é presente nesse lugar. E uma das questões que me levaram a ter mais certeza ainda foi a oração do Walter. Quando ele orou pelo nosso país, pela nossa sociedade, quando ele orou pela nossa nação, e ele fez uma referência muito interessante de que Deus está derramando a sua ira sobre o Brasil. Eu creio nisso. E é interessante que é sobre isso que eu vou falar.
Então eu creio que Deus já ouviu a nossa oração e Deus já está nos preparando para o que Ele tem para hoje. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Joel. Profeta Joel. Capítulo 2. João Calvino, nos seus comentários, sempre diz que Deus, desde o início, busca um povo que o adore, que louve o seu nome. Nós sabemos que a primeira questão do Catecismo de Westminster diz que o homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso é verdade. Deus levantou uma igreja no século 21 para influenciar o mundo, adorando a Ele, influenciar o mundo. Deus não chamou uma igreja que amasse o mundo, Deus não chamou uma igreja para que se parecesse com o mundo, Deus não chamou uma igreja para copiar o mundo. Pelo contrário, Deus levantou uma igreja desde sempre para glorificar o nome dEle. Irmãos, para glorificar o nome do Senhor, nós temos que ser exatamente o contrário do que o mundo é. Não existe nada, absolutamente nada, que exista no mundo que possa ser útil para a igreja. Nós moramos um tempo fora do Brasil e enquanto estávamos lá, e foi muito tempo, nós ficamos quase 12 anos fora, a gente ouvia dizer assim: o Brasil está evangelizado, a obra no Brasil está completa, o Brasil está evangelizado. E aquilo me incomodou, e aí eu entrei na internet, fui pesquisar, e eu encontrei assim: Alagoas, 8% de cristãos. Ceará, 9% de cristãos. Pernambuco, 10% de cristãos. Nós estamos nem perto de evangelizar o Brasil. Isso não é uma verdade. Essa informação não é uma verdade. Isso é refrão de passeata. O Brasil do Senhor Jesus. Isso é refrão de passeata. Isso não é uma verdade. A igreja no Brasil, é verdade, ela cresceu muito, mas ela se perdeu no meio do caminho. A igreja copia o mundo. A igreja deseja o mundo. A igreja anda com falta de santidade como o mundo nunca teve também. E quando nós vamos para Joel, nós vamos entender o profeta Joel justamente dizendo que a ira de Deus se levanta contra o seu povo também, para corrigi-lo, para restaurar a adoração, para trazer de volta o louvor que ele merece, em toda a santidade. E eu creio que a mão de Deus também é sobre a igreja, para corrigi-la, para trazê-la de volta, porque nós estamos abraçando o mundo. A igreja está se perdendo. Eu não sei se você anda muito por aí, eu já andei muito por aí. Em igrejas, em lugares. Em muitos lugares você prega a Bíblia, e eles no final do culto dizem assim: nunca mais apareça aqui, nós não cremos nisso. Não venha com essas mensagens negativas, porque nós cremos num Deus feliz, então nós temos que pregar só a prosperidade, a bênção e a felicidade. Abandonar a Bíblia, abandonar o Senhor, abandonar o Jesus. Não é cristianismo, não é nada, é algum tipo de ateísmo religioso. Joel capítulo 2, é uma leitura extensa, mas nós precisamos lê-la, porque ela tem todo o sentido para 2016. Começa assim, eu vou ler na versão NVI, se você tem aí, fica fácil de você acompanhar. Joel capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão,
Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasador, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas ao Senhor, para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando, poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações, levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como fazia antes. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e temível dia do Senhor.
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, diante da Tua palavra, que é a verdade. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco. Transforma, ó Deus, as nossas vidas pela renovação da nossa mente. E que nós sejamos de verdade filhos teus, santos na tua presença. Oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O profeta Joel faz e começa do versículo 1 ao 11, ele nos apresenta um quadro terrível de juízo de Deus. E se você ler a partir do capítulo 1, você vai ver que Deus já havia dado essa exortação, essa advertência ao povo, e o povo simplesmente tinha feito vista grossa e não havia se consertado diante de Deus. Então, o profeta volta no capítulo 2, trazendo mais uma vez que a ira de Deus vai ser derramada sobre o povo de Deus. É muito interessante isso, e é muito interessante a gente entender isso, porque eu tenho orientado algumas pessoas, crentes, que passam por dificuldades, e por questões de doutrina, essas pessoas acabam ficando o tempo todo expulsando demônios e expulsando os problemas e dizendo que Satanás está me tentando. E eu digo para essas pessoas, espera, para. Você é crente? Sou. Você é um cristão de verdade? Sou. Antes de expulsar demônios, antes de fazer esse tipo de coisa, olhe para a sua vida e veja se existem consertos, porque pode ser que isso não seja demônio nenhum, pelo contrário, é a mão de Deus para restaurar a sua vida. Nós temos que parar com isso. Nós vivemos numa sociedade cristã, num universo cristão, em que o diabo leva toda a culpa de tudo e que tudo é culpa dele e que nós somos crentes maravilhosos e não somos cauda e somos cabeça e vamos, e para com isso. Para com isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos Deus vindo com a sua mão sobre o seu povo, porque Ele é Pai. E o pai corrige o filho que ama. E é isso que Joel começa dizendo. Deus tem se levantado contra o seu povo, para restaurá-lo, para trazer de volta, para consertar os seus caminhos. E não vai ser diferente no século 21, não vai ser diferente nos nossos dias. Deus tem trazido juízo sobre a igreja. E nós precisamos pensar e lembrar de uma coisa, a igreja como instituição, é verdade, Deus tem trazido juízo sobre as denominações. Mas nós temos que lembrar que a igreja sou eu e você. E quando Deus se levanta com ira e juízo, Ele se levanta contra vidas, eu e você. Mas quando Ele se levanta para corrigir o seu povo, Ele vai restaurá-lo. E é isso que nós vamos encontrar nesse capítulo todo aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a restauração que Deus traz para o seu povo, trazendo consciência da crise. Nós temos que ser chocados com a crise, nós temos que ser despertados para o que está acontecendo. O que está acontecendo? Como que Deus tem feito? Como que Deus tem demonstrado isso? Ele nos dá consciência da crise, a crise que nos cerca. Joel é muito claro nisso, quando ele vai declarando que os acontecimentos daquele momento do povo de Deus é a mão de Deus contra o pecado daquela gente. Saibam disso, há pecado e Deus está pesando a mão. Essa era a palavra do profeta. Vamos trazer para os nossos dias. Deus tem prazer na igreja do século 21? Vamos diminuir esse bloco. Deus tem prazer na sua vida? Deus tem prazer na minha vida? Deus tem prazer na vida dessa igreja? Deus tem prazer em ver crentes
Pessoas que se dizem cristãs, amando mais o mundo do que a Deus. Buscando soluções no mundo e não na sua palavra. Homens e mulheres, jovens e crianças abandonando as Escrituras e buscando alegria e felicidade no mundo, e aos domingos vestem aquela máscara e vêm diante da igreja e fazem aquele circo. Deus está satisfeito com isso? Irmãos, há pecado no meio da igreja. Há pecado no meio da igreja do Senhor. 5 pecados. Falta consistência na nossa espiritualidade. Muitos crentes são piedosos e são homens e mulheres cheios de amor na igreja, e dentro de casa é um inferno. Nós estivemos trabalhando um tempo, eu e a Cristina, nas ruas de São Paulo. Isso lá nos anos 80 e pouco. Nós nos unimos a uma missão americana e eles queriam fazer um evangelismo com crianças de rua, de favelas, esse tipo de coisa, e a gente se envolveu nisso. Tivemos o apoio do pastor Shed, e a sua filha Ellen estava conosco, e foi muito interessante aquele tempo. Mas uma das coisas que mais nos impressionava é que nós chegamos ali na Praça da Sé e a gente encontrou cerca de 80, 100 crianças e adolescentes, e conforme nós íamos conversando com eles, a gente ia percebendo algumas linguagens muito conhecidas nossas. E aí nós fazíamos retiros com esses meninos, e a gente levava eles para uma chácara, normalmente era em Nazaré Paulista, a gente tinha alguns contatos ali, e a gente ficava ali e tentava evangelizar eles ali, fazer alguma coisa com eles ali, tirando eles do contexto. E uma coisa mais impressionante que nos impactou foi que as primeiras vezes em que nós fizemos isso, e nós cantávamos alguns louvores com eles, eles sabiam os louvores. Eu falei, peraí, alguma coisa está estranha nisso. Eles são meninos de rua, eles moram na rua. E eles conhecem as nossas músicas. Vários deles sabiam citar o Salmo 23 de cor, coisa que crente hoje não cita. E aí nós fomos entender o que era aquilo. Eles eram filhos de crentes, que haviam sido estuprados, agredidos, violentados nas suas casas e saíram de casa. Muitas vezes nós mudamos o foco de evangelização para restauração, porque eles diziam assim, tudo isso é mentira, porque o meu pai lá na igreja, ele é tudo isso que você está dizendo, mas quando chega em casa, ele me violenta todos os dias. Isso é mentira, ninguém é transformado. Tinha uma moça que ela tinha uma mancha no rosto de água quente que foi jogada nela, uma cicatriz. E ela falou que foi o pai dela que a violentou, ele tentou estuprar, ela escapou, ele pegou uma chaleira d'água e jogou nela para matá-la. Ele era obreiro de uma igreja. E aquela moça falou, eu não quero Jesus. Falta consistência. Nós temos que parar com isso. Temos que ser o que somos. Diante de Deus, diante dos homens, em casa, na igreja, na rua, no trabalho, na escola. Número 2, falta fervor. Estou cansado, hoje eu não vou na igreja. Pinta o futebol, é o primeiro da fila. Pinta uma festinha, estamos lá. Falta fervor. Pessoas cansadas com as coisas de Deus e com muito entusiasmo com as coisas do mundo. Falta pureza moral. Ontem o pastor Maurício falou um pouco sobre isso aqui. A internet está livre nas nossas mãos, nas mãos dos nossos filhos. Você acessa qualquer tipo de conteúdo a partir do seu quarto, lá escondido, sem ninguém ver. Eu vivi um tempo em que o computador era desse tamanho, e a orientação do pastor era assim, põe na sala da casa, porque aí não tem jeito. É verdade, funcionou. Mas e hoje? Está no celular, está no tablet, está em todo lugar. Estamos vivendo um tempo de impureza moral. Crentes que abrigam imoralidade nos seus corações, na sua mente.
falta amor nos relacionamentos. Crentes que não são submissos aos seus pais, não educam seus filhos com a disciplina do Senhor. Cônjuges que são frios uns com os outros. Homens e mulheres que não se relacionam nem na igreja com amor. Falta fidelidade e mordomia para aquilo que Deus nos tem dado. Pessoas têm sonegado o dízimo, pessoas têm sonegado suas contribuições. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho como fazer isso, mas tem para gastar nos seus prazeres. A igreja está manchada, irmãos. E a mão de Deus está sobre ela para restaurá-la. Eu creio nisso. Em segundo lugar, nós precisamos entender então como é que isso acontece. Como é que Deus então vai trabalhar na vida da igreja para trazê-la de volta para o seu caminho. E o texto é muito claro nisso. Olha aí, a partir do verso 12. Olha o que diz o verso 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o vosso coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Qual é o processo de volta? O que a Bíblia recomenda? O que a Bíblia nos ensina? O que Deus determina e determina como mandamento dele? Em primeiro lugar, voltarmos a ter um relacionamento pessoal com Deus. Convertei-vos a mim, voltem-se para mim, mudem de direção e voltem para mim. O caminho da restauração está aberto. Quando nós voltamos as costas para o pecado e andamos na direção da santidade com Deus. Leia Colossenses capítulo 3. Muitas vezes, muitas vezes, aquele é o caminho da santificação. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Os fariseus amavam a sua religião. Eles amavam os seus rituais, eles amavam tudo aquilo, eles faziam tudo perfeitamente conforme está escrito, mas os seus corações andavam longe de Deus. Jesus os confrontou 1, 2, 3, 10 vezes, dizendo: essa religião sua é vazia, esses seus rituais são vazios, os seus cânticos são vazios, a sua leitura bíblica é vazia, tudo que você faz, todas as suas orações tão grandiosas nas esquinas, isso não vale nada, você não tem relacionamento pessoal com o Pai. É muito comum, se nós chegarmos em algumas igrejas e dissermos assim: quem veio aqui hoje buscar sua bênção? E aquela multidão de gente levanta as mãos. As igrejas estão cheias de pessoas que estão buscando o seu próprio prazer, a sua própria satisfação. Quando você olha aquela multidão de gente, você olha naqueles programas de televisão, aquela multidão de gente, aquelas pessoas estão ali para receber uma bênção, receber um emprego, receber um carro, receber uma casa. Eles querem coisas para terem seus desejos satisfeitos. A igreja tem buscado a sua satisfação, e o que Deus quer é o nosso coração, Ele quer o nosso compromisso com Ele. Estamos envolvidos, muitas vezes, com a obra, mas não estamos envolvidos com o Senhor da obra, o nosso Deus, que nos salvou. Precisamos despertar para isso, irmãos. Parece que nós somos ativistas de um movimento que prega a moralidade e prega o sorriso estampado o tempo todo. Isso não é evangelho, isso nunca foi evangelho, isso não é cristianismo, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que chorar. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque pecam. Choram porque os outros pecam. Choram porque Deus não está sendo glorificado. As pessoas mais felizes do mundo são as pessoas que, quando olham para si mesmos, se veem como pobres, absolutamente pobres de espírito, vazios. E eles choram porque eles não têm nada para dar para Deus. E tudo o que eles fazem mancha o nome de Deus.
Nós temos que nos voltar para Deus. De que maneira? Olha como ele continua aí. Voltem-se para mim, convertam-se a mim de todo o coração. De todo o coração. Significa integralmente, você, completamente, seus pensamentos, suas vontades, suas emoções, seus sentimentos, tudo se convertendo a Deus. Tudo se converte a Deus. O que nós vemos hoje é muita emoção, muito emocionalismo e pessoas fazendo acordos e promessas com Deus de manhã e de tarde estão dando um jeitinho brasileiro para resolver os seus problemas. Escândalos e mais escândalos, e a mídia não perde tempo com isso, de homens e mulheres que se dizem cristãos, corrompendo, subornando, mentindo e enganando. Voltem-se para mim de todo o coração. Ele não fica assim extasiado com o nosso louvor. Ele não está preocupado se fazemos um culto perfeito. Ele não está impressionado com a maneira como nós andamos e falamos. Deus olha o nosso coração e Ele deseja que o nosso coração esteja integralmente na sua mão. Ele é o nosso Senhor. Honramos a Deus com os nossos lábios, mas muitas vezes o negamos com as nossas ações e atitudes. Muitas das nossas respostas não estão de acordo com aquilo que nós dizemos que cremos. Precisamos nos voltar para Deus de maneira integral. Voltem-se para mim de todo o coração, integralmente. Como é que Joel mostra isso? Olha aí, continua no 12 ainda. Com jejum, lamento e pranto. Voltem-se para mim de todo o coração. Com jejum, lamento, pranto. É com diligência, é com cuidado, é pensando. Eu tenho que me voltar integralmente para Deus. Eu tenho que fazer isso. Não é ficar parado esperando. Deus vai fazer uma obra na minha vida. Deus vai me mudar. Deus vai me transformar. Eu não tenho que fazer nada. Não. É diligentemente você buscando voltar-se para Deus. É com diligência. Com jejuns, com lamento, com pranto. É se esforçando. Os crentes têm pressa. Querem resolver os seus problemas por sua própria conta. Não têm mais vontade de esperar em Deus. São desesperados, são insatisfeitos. É essa nossa geração que tudo é muito rápido. O cara tem o Google, aí ele digita lá alguma coisa. Se demorar 2 segundos, ele já está dizendo que aquela internet não presta, que não vale nada, que aquele computador é uma porcaria, não vale nada. 2 segundos. Por quê? Porque a média do Google é 0,7. Não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Nós nos voltamos para Ele de todo o nosso coração. E nos esforçamos para caminhar em santidade com Ele, e buscamos isso o tempo todo. E Ele, no seu tempo, conduz a nossa vida em bênção. Ele continua, verso 13. Rasguem o coração e não as vestes. Rasgue o coração e não as vestes. Não adianta fingir espiritualidade com Deus. Não funciona com Deus. Ele não adianta você fazer uma grande encenação de piedade. Não é isso que Deus está buscando nos seus filhos. Ele está dizendo: rasgue o seu coração diante de mim. Saia da sua vontade, saia do seu sentimento. Entregue sua vida definitivamente nas minhas mãos, de todo o coração. Rasgue o seu coração e não suas vestes. Diante de Deus não tem como usar máscaras. Diante de Deus nós não conseguimos fazer nenhuma encenação, nenhum tipo de teatro. Diante de Deus nós somos o que somos. E Ele nos olha
E ele diz assim: eu sei quem você é. Eu sei quem você é lá no seu quarto e lá no banheiro. Eu sei quem você é de noite e de madrugada. Eu sei quem você é lá no seu escritório, na sua empresa. Eu sei quem você é caminhando na rua. Eu sei, eu te vejo. Ninguém pode se esconder do Senhor. Diante de Deus, a conversão genuína diante de Deus é de um coração rasgado, quebrantado, arrependido, transformado diante dEle. É muito triste nós vermos pessoas passarem a vida inteira dentro de templos, dentro de religiões, experimentando calafrios e arrepios, e nunca tiveram, na verdade, um encontro com o Senhor. Nós precisamos voltar para Deus. Quando? Olha o que diz o comecinho do verso 12. Agora. É agora. Quando é que eu tenho que mudar? É hoje. Quando que eu tenho que fazer essa reflexão a respeito da minha vida? É hoje, é agora. O profeta está dizendo, é agora que nós precisamos enxergar Deus trazendo essa calamidade sobre nós e mudarmos o nosso rumo e restaurarmos as nossas vidas diante dele. É agora. O tempo de Deus é agora. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia da bênção. É o dia em que Deus quer falar conosco. É o dia em que Deus quer restaurar a nossa vida. É o dia em que Deus quer aprumar os nossos caminhos para andarmos com Ele. É assim com Deus. Veja o verso 13. Rasgue o seu coração e não suas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso. A mão dele está julgando, a mão dele está esmagando as nossas vidas, e nós temos que olhar para ele e dizer assim: Ele é um Deus de misericórdia, porque Ele me ama, Ele me pune, Ele me bate, Ele me traz a vara, eu sofro, mas Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça, Ele cuida de mim. Não rogue praga, não fique lamentando como se Deus estivesse errado, não fique lamentando como se você estivesse certo e Deus estivesse sendo injusto. Olhe para o seu coração. Eu costumo sempre dizer assim: vai na frente de um espelho, olha para aquela pessoa lá e diga para ela assim: o que você está fazendo para merecer tanta surra de Deus? Nós temos que consertar a nossa vida, irmãos. Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é cheio de graça. Convertei-vos ao Senhor. No verso 13 ele diz: volte-se para o Senhor, o seu Deus. Ele é o nosso Deus. Debaixo da punição, Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo, nós somos os seus filhos. Ele nos ama. Ele nos ama. Mesmo quando Ele está nos corrigindo, Ele nos ama. Devemos falar com Ele, rogar a Ele: Deus, me traz entendimento, que eu possa compreender, busque a palavra, leia mais, Deus, estou com problemas, as dificuldades aumentam, Deus, aonde eu estou errando, Deus. E é muito interessante que ele diz, olha o verso 15, toquem a trombeta em Sião. No verso 1, toque a trombeta em Sião. Verso 1, toque a trombeta, está vindo o juízo de Deus. Versículo 15, toque a trombeta, decrete um jejum, convoca a assembleia, toca a trombeta, nós vamos corrigir, hoje é o dia de corrigir, toca a trombeta, nós vamos agora corrigir, vamos buscar o Senhor. Como? Como igreja, como comunidade, mas não é só assim. Olha o que ele diz. Versículo 16. Reúnam o povo, consagrem a assembleia toda, a comunidade inteira. Ajunte os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, e até os recém-casados. Devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem. Olha essa sequência. Ajuntem os anciãos, as pessoas maduras,
para que elas busquem o Senhor. Eu dou curso de noivos. E os noivos saem muito arrasados do curso. Os noivos homens, não as noivas. Os homens. Porque eu digo para eles o seguinte: se alguma coisa der errado, não importa o que seja, a culpa é sua. Ah, minha mulher gastou demais, a culpa é sua. Ah, eu não estou controlando meus filhos, a culpa é sua. A Bíblia diz que nós somos a cabeça do lar. A responsabilidade é nossa. É o primeiro da fila aqui com Joel. Ele diz assim: reúna o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciãos, homens e mulheres maduros da igreja, são os primeiros a buscar. A liderança da igreja é a primeira a dizer assim: nós vamos consertar os nossos caminhos, nós vamos reconstruir esse altar. Reúna os anciãos. A igreja vai seguir os anciãos. Uma igreja é pelo que os seus líderes são. As pessoas estão seguindo homens e mulheres que têm enriquecido à custa de enganar o povo. E esse povo vai para lá e continua enganando nos seus negócios, nos seus afazeres, porque eles estão olhando, enganando se ganha, e Deus abençoa quando engana, e esse negócio vai virando um pacote só. Isso é mentira. Reúna os anciãos para andarem corretamente, para andarem nos caminhos do Senhor e para mostrarem para a igreja qual é o caminho que a igreja deve andar, que é o caminho de santidade e comunhão com Deus. A liderança precisa estar à frente, puxando a fila. Os líderes são os primeiros. Aí depois ele diz assim: reúnam as crianças, os filhinhos. E é muito interessante aqui que ele fala as crianças, mesmo as que mamam no peito. São os jovens, adolescentes e até as criancinhas, todos eles devem ser reunidos para buscar o Senhor. Uma vez me perguntaram: como é que você faz para trabalhar com jovens? Qual é a pegada? A pegada é você abrir a Bíblia e explicar versículo por versículo de um livro até o fim. Aí você vai para o outro livro e explica do capítulo 1 até o último capítulo, versículo por versículo, aquilo que o Senhor está falando. Mas não fica meio chato? Eles não reclamam? No começo reclamam. Mas depois eles começam a entender a palavra de Deus, e eles começam a discutir a palavra de Deus, e eles vão entendendo a palavra de Deus, e daí eles já não querem mais o teatrinho, eles não querem mais aquela coisa toda, eles não querem a festinha, eles querem ler a Bíblia, e hoje a gente vive isso na nossa igreja, e eles mandam o WhatsApp: pastor, mas isso aqui, e aquilo lá, e isso aqui, e na reunião, vamos falar sobre esse assunto, porque eu li na Bíblia isso, eu li na Bíblia aquilo. Reúnam as crianças e mesmo as que mamam no peito, criem seus filhos nos caminhos do Senhor de verdade. Não é trazendo para a igreja só. Seja crente na sua casa, crie seus filhos lendo a Bíblia em casa, crie seus filhos dando testemunho, porque você dá testemunho e ele copia você. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam. Olha onde Joel vai: até os recém-casados devem deixar seus aposentos. Deus prioriza a vida de santidade da igreja. Até aqueles que vão sair em lua de mel. Não estou querendo estragar a lua de mel de ninguém, não sei se tem alguém aqui. Mas o que Joel está dizendo é assim: para tudo. Vamos buscar o Senhor. Nós estamos caminhando por um caminho muito difícil, muito preocupante. Deus está pesando sua mão sobre nós. Estamos errando, estamos pecando. Deus não está contente com isso. Para. Você está em Maceió, na lua de mel? Para. Vai para uma igreja que busca o Senhor. Vai lá em Fortaleza, lá tem o Iago, lá tem o pessoal, o Felipe. Vai buscar o Senhor. Aí ele continua. 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Pastores. Sei que o Walter é pastor, sei que o irmão aqui é pastor. Nós precisamos aprender a chorar pelo povo.
Os ministérios estão muito secos ou estão muito molhados por razões outras. Pastores que choram para emocionar as pessoas na hora da oferta. São dissimulados. Essa gente não é de Deus, não. O que a Bíblia está dizendo, sacerdotes que ministram perante o Senhor, chorem, orando pelo povo. Nós estamos fazendo a obra sem chorar pelas pessoas. Quer saber? O choro tem que começar nos pastores. Mas não é aquele emocionalismo barato, mas é chorar para que Deus dê clareza, para que Deus dê discernimento, para que Deus dê entendimento, para que Deus socorra, suporte. Eu não tenho nenhum problema de chorar. Eu gosto de chorar. Pelas razões certas. Bem-aventurados os que choram, não é? Já falei isso. Qual é o resultado disso? Qual o resultado quando nós nos convertemos a Deus e nos voltamos de todo o coração, sendo sempre o seu povo? Qual o resultado disso? Verso 18. Deus restaura tudo e muda a sorte, muda as condições. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Depois que conserta, depois de ações de arrependimento e volta para o caminho do Senhor. Não é antes. Não adianta fazer campanha na igreja para Deus abençoar e o povo está tudo andando no pecado. Não resolve assim. Primeiro conserta. Um chamado ao arrependimento, conserta. E então, versículo 19, o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Aí Deus começa a abençoar. Olha o versículo 20. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca. Ele liberta. Ele tira a mão, ele vai abrindo o caminho, ele vai clareando a nossa jornada com ele vai limpando. Versículo 23. Ó povo de Sião, alegre-se e regozijes no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Deus vai abençoar no seu tempo, da maneira correta. Agora que você já corrigiu, agora que você está buscando, está vivendo em santidade, agora, então, ele vai mandar chuva. É promessa. Versículo 25. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Deus começa a restituir, começa a trazer de volta aquele fôlego, aquela alegria, aquela felicidade. Sabe por quê? Porque o nosso coração já está em paz, já estamos na bênção, já estamos na comunhão com Ele, estamos felizes. Ah, Deus, então, mas se nada disso vier, não tem problema, Deus, porque eu estou com o Senhor, a minha comunhão contigo está plena, está correta, estou buscando santidade. Deus, os problemas já não me abalam mais. Mas aí Ele faz. Versículo 26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Deus abençoa. E Deus vai abençoar a sua igreja, que corrige os seus caminhos. Eu e você. Eu e você. Olha, versículo 28. E depois disso, depois do conserto, depois da consciência da crise, sou eu causando problemas para mim mesmo, Deus pesando a mão sobre mim, porque eu não tenho andado em santidade, aí eu me arrependo, corrijo os meus caminhos. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. O derramamento do Espírito Santo é uma bênção abundante. E aí Deus vai conduzir a sua vida na graça, na bênção que Ele tem para nós. Somos o seu povo.
E quando nos voltamos para Deus, de todo o nosso coração, Ele nos abençoa. Ele não mente, irmãos. Ele nos abençoa. É de verdade isso. Por que Ele nos abençoa? Porque então, nós estamos glorificando o Seu nome, louvando o Senhor, diante dos homens, diante da sociedade. E eles vão dizer, vocês são loucos. O Brasil está em crise, o mundo está em crise. Esse negócio de pastor é tudo pilantra, isso está tudo errado. E você louvando a Deus, eu consertei com o meu Senhor, eu busco a Deus com um povo que busca a Deus, eu ando nos caminhos do Senhor, eu estou experimentando de fato a mão de Deus sobre a minha vida, me abençoando. Corrigir os nossos caminhos, nos menores detalhes, é muito importante, porque o nosso Deus é santo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos a Tua igreja. Temos certeza, Deus, que pertencemos ao Senhor, porque o Teu Espírito fala com o nosso Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor um dia levantou o profeta Joel para falar conosco. E essa Tua palavra, Deus, através do Teu profeta ali, Deus, transforma a nossa vida completamente. Abençoa, Deus, essa Tua igreja que se reúne neste lugar. Deus, que eles sejam esse farol que brilha, Deus, na cidade de São Paulo. Abençoa, Deus, os seus dirigentes, que eles sejam, Deus, os guias desse Teu povo aqui, Deus. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, restaurar, Deus, vidas quebradas, trazer a Tua bênção, Deus, sobre todos aqueles que Te buscam, todos aqueles que agora consertam seus caminhos diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, oramos agradecidos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe sua vida.